Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula, dessa vez sobre uma introdução à análise combinatória, explicando as diferenças entre o princípio aditivo e multiplicativo. Vale ressaltar que essa aula foi baseada numa aula que está disponível no canal Toda Matemática, que o link segue aí abaixo para vocês, tá bom? Vamos para a aula? Para poder diferenciar o princípio aditivo do princípio multiplicativo, eu vou utilizar um exemplo para vocês que uma pequena diferença vai fazer vocês trabalharem ou com o princípio aditivo ou com o princípio multiplicativo. Então é importante prestar atenção aí no exemplo. Vamos supor que eu tenha opções para sair, né? Num dia eu tenho opções para sair e eu tenho a opção de assistir 3 filmes no cinema, né? Filme 1, filme 2 e filme 3. E tenho mais 2 opções de peças de teatro. Então eu tenho teatro 1 e teatro 2. Ele quer saber, o problema, quantas são as possibilidades se você pode escolher um cinema ou um teatro. Então, essa palavrinha aqui, ou, tá? Ela vai ser o conectivo que vai diferenciar. Aqui, no caso, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Por quê? Porque quando eu utilizo esse conectivo ou, eu não estou fazendo uma combinação entre as possibilidades. Eu não estou fazendo uma combinação entre os filmes e o cinema. Então ou vou assistir filme ou eu vou assistir a peça de teatro, né? Então são duas coisas. Quando a gente coloca ou, né, esse conectivo, ele vai mostrar que há uma diferença, né, entre ou escolher um dos filmes ou escolher uma das peças de teatro. Então a partir daí eu sei que eu vou usar o conectivo ou para o princípio aditivo. Só para demonstrar aqui para vocês, então eu coloquei, né, aqui a resolução. Então eu tenho as possibilidades, né, entre as possibilidades de sair, assistir 1, 2 ou 3 filmes, ou uma ou duas peças de teatro. Então, ou um ou outro. Então aí no caso, para saber a quantidade de possibilidades que eu tenho para sair, não há uma combinação entre essas possibilidades de cinema ou de teatro, então é só somar. É só utilizar o princípio aditivo, basta você somar, né, 3 possibilidades de filme com 2 de peça de teatro, então o total será 5 maneiras diferentes. Agora, utilizando a mesma situação do exemplo anterior, a gente vai fazer agora, vai ver a diferença do problema anterior para esse problema, né? Então a gente tem aí, como a gente já estava falando, né? 3 possibilidades de assistir o filme no cinema e mais 2 peças de teatro aqui. Então, o que vai acontecer? Quantas são as possibilidades, ou seja, formas de sair, se você pode escolher um cinema, ou seja, um filme, e um teatro? Então, olha esse conectivo aqui, ó. A palavra ou, ela trocou para e. E aí você pode perceber que há uma combinação entre as possibilidades, né? Então eu posso escolher um cinema e um teatro. Então eu posso fazer combinações aí, né? E essas combinações, esse conectivo e esse entendimento de combinações é que me remete ao princípio multiplicativo, né? Que é onde eu vou fazer multiplicação. Então, sempre que eu vou trabalhar com possibilidades que combinam, que fazem combinações, eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo. Aí, resolvendo então o problema, como nós podemos fazer uma combinação, né? Porque a gente está trabalhando aí com um cinema e um teatro, a gente pode fazer a combinação entre esses elementos. Então, eu posso escolher filme 1 com teatro 1, filme 1 com teatro 2, filme 2 com teatro 1, filme 2 com teatro 2, filme 3 com teatro 1, eu posso fazer a combinação, ó, filme 3 com teatro 1 e filme 3 com teatro 2. Essas combinações, elas estão descritas aqui, ó,
né? A gente já fez aqui, ó, né? Essas combinações que a gente pode fazer através de um diagrama ou de uma árvore de possibilidades, né? E tudo isso a gente faz, dentre essas combinações, uma conta de vezes, né? 3 filmes, 2 peças de teatro, eu quero combinar os dois, então é só fazer 3 vezes 2, eu tenho um total de 6 possibilidades, 6 formas diferentes de combinar a minha saída, o meu lazer. E tudo isso, né, por apenas uma diferença entre os conectivos, ou e e. Só para resumir para vocês, né, as diferenças, que essa é a nossa aula introdutória sobre análise combinatória, os princípios aditivo e multiplicativo, é que no princípio aditivo eu trabalho com possibilidades que não fazem combinação. Ou é uma ou é outra. Então eu tenho aqui um diagrama, né, onde nós temos uma possibilidade aqui e outra possibilidade. Mas eu não quero combinar as duas, eu quero trabalhar ou com uma ou com outra. Eu utilizo o conectivo ou a ideia associada a esse conectivo, ou um ou outro. Então, a partir daí, eu somo as minhas possibilidades. Agora, aqui, no princípio multiplicativo, a gente também trabalha com possibilidades. A gente também está trabalhando com possibilidades diferentes. Mas eu vou ter aqui o conectivo e. Então, é um e outro. Então, aí você combina os dois. E aí, então, você aplica o princípio multiplicativo fazendo o produto entre os fatores. E isso não necessariamente pode ser com 2, né? Pode ser, às vezes, com 3 possibilidades, com 4 possibilidades. Existem muitos exercícios que falam assim, uma menina quer sair e ela quer utilizar 4 tipos de sandália, 3 tipos de blusa e 4 tipos de saia. Então, você vai pegar e vai multiplicar os 3 elementos, né? Porque ela vai sair com um e outro e outro. Então, ela vai combinar todos os elementos da vestimenta, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida a gente tira pelas redes sociais. Valeu, queridos. Tchau, tchau.